uma boa noite. Estamos ao vivo nessa live, mais uma vez aí, uma live, terça live com o Alex do Posto. Já abordamos diversos temas e de grande importância para a sociedade. E esse tema não é menor do que os demais que já abordamos aqui nesse espaço. Pelo contrário, é de extrema importância. Esse tema faz parte da minha vida há alguns anos e, juntamente comigo, estarão os convidados aqui fazendo a apresentação desse tema. O tema de hoje é: a maior doença do século não é o câncer, é a falta de ajuda. E está conosco, eu gostaria que acenasse com a mão ali, está conosco o Tiago Balbino. Acena aí com a mão, Tiago, cadê você? Tiago, que é o doador de medula óssea. Acena aí para nós, Tiagão. Acena aí para mim. Que demora aqui, o retorno aqui demora um pouquinho para mim. Então eu vou olhar para lá para ver se deu o retorno. Está conosco também Fernando Santiago, que é um ativista desse movimento de cadastramento de medula óssea. Cadê Santiago? Acena aí para nós, Santiago. Está conosco também Tatal Alves, jornalista, ator e colunista, que já passou por essa dificuldade, teve um câncer, mas graças a Deus superou. Assina para nós aí, Tatal. Cadê Tatal Alves aí? Isso aí. Eu vou começar a nossa live, desde já, ouvindo, passando a oportunidade para o jornalista, ator, colunista do jornal, falar e contar um pouco da sua experiência. Como que foi a sua experiência com câncer? Fala um pouquinho para nós aí. Está com a oportunidade aí, com a fala, o jornalista, ator, colunista, Tatal Alves. Tatal Alves. Tira o microfone. Isso. Tá saindo aí, vê a voz aí no Facebook, tá ok? Vocês têm que saber. Tatal Alves. Tira o microfone. Isso. O microfone dele tá bloqueado, Alex. Vamos lá. Tatal já tá entrando aí, jornalista, colunista. Tatal Alves, que superou o câncer. Está conosco também Santiago. E um grande herói, doador, que ele já vai estar entrando aí, o doador de medula óssea, essa pessoa tão corajosa, que é o Tiago. Daqui a pouco estaremos ouvindo também o Tiago. Está com a palavra o Tatal. Então, enquanto o Tatal... Tatal, conseguiu? Alô, Tatal, vamos ver. Oi, Tatal? Tudo bem, agora foi. Fica à vontade, Tatal. Agora foi. Probleminha técnico, mas isso é muito simples. Tudo bem. Boa noite, Alex. Boa noite, Fernando. E boa noite, Diego. Bom, gente, eu vou abrir logo fazendo um apelo. Pare de fumar, que o cigarro realmente faz muito mal. E vou dizer a você, a coisa que eu mais sofri foi com esse câncer de garganta. Essa experiência que eu tive duas experiências. Uma que foi esse câncer de garganta que eu tive, mais um câncer que um outro meu irmão teve também. Só que eu tive e fiz no particular. E o meu irmão fez no sistema público. E vou dizer para você, a falta de atendimento hoje, por exemplo, uma pessoa que tem o câncer hoje, que é obrigada a se tratar lá no Hospital de Bom Sucesso, no Rio, não tem meio de locomoção. É um horror. A minha sorte é que eu tive amigos que puderam me ajudar. Mas é muito difícil. Eu vou dizer para vocês que eu tenho experiência em relação à cirurgia, porque eu já fiz mais de 30 e poucas cirurgias, de um outro acidente que eu tive de carro. E vou dizer para vocês, de 30 e poucas cirurgias que eu fiz, eu tive fratura de 2 fêmur, tive ruptura de uretra, tive explosão de bexiga, essas fraturas foram expostas, fiquei 1 ano e pouco
praticamente internado. Mas, diga você, a pior cirurgia que eu tive até hoje foi essa cirurgia de garganta, que é realmente um horror. A recuperação, então, é muito pior. Praticamente eu perdi 1 quilo por dia. Quer dizer, em um mês eu perdi 30 quilos. Então, até para você se recuperar, você tem que ter uma carcaça para perder. Então, eu digo, o cigarro associado também à bebida, que é uma bomba atômica, é que faz esse câncer de garganta. Apesar de ter muita gente que nunca bebeu e tudo, também tem garganta, mas teve câncer. Mas eu vou dizer para vocês, a experiência é um horror, por causa da traqueotomia que você fica. Sempre fiquei praticamente 2 meses sem poder deitar, que, por causa da tráqueo, que dá uma sensação horrível, que tu vai deitar um pouco, o ferro que fica na garganta sai fora do lugar. Então a sensação é horrível. E digo a você, se eu soubesse que era metade da metade do que foi essa cirurgia, eu nunca tinha fumado na minha vida. E digo a vocês, pare de fumar. Fiz a cirurgia, graças a Deus, correu tudo bem. O médico maravilhoso, o Paulo Espírito de Mello, um bom cirurgião. Agora eu tive essa sorte. E digo para vocês, já o meu irmão, eu tive que levar, começar lá no Hospital de Bom Sucesso. O sinal foi muito bem tratado e tudo, mas 1 ano de tratamento, 3 vezes, 4 vezes por semana, tendo que ir e voltar, fazendo químio, rádio, e ele teve o câncer na bexiga, que também proveniente do cigarro. E ele fumava muito, que ele também já tinha um problema, sabe, de problema mental, que é muito difícil você cuidar, porque a pessoa já... A única coisa que ele fazia era fumar, que era onde ele descarregava toda no caso, a doença dele. Para mim, conseguir tirar o cigarro dele foi uma dificuldade. Para conseguir tirar o cigarro. No final, não consegui tirar, só amenizei, porque ele tinha problema, então ficava difícil esse lado psicológico de tirar total. Mas foi 1 ano de tratamento com o maior desgaste e não conseguimos recuperar. Em 1 ano ele veio a falecer. Então eu digo a vocês, pela minha experiência, pelo sofrimento que é, pare de fumar, tá? É isso que eu tenho que dizer para vocês, pela minha experiência que eu tive, tá? É isso aí, Alex. Obrigado, Tatal, pela fala. Tive uma falha aí na comunicação, mas se restaurou. Quem estava antes na live, era só clicar de novo no tal do link, entra no novo link e continua na live. Gostaria de ouvir o Fernando Santiago, ativista. Ele vai estar contando como que me conheceu, como que começou tudo isso. Está com a oportunidade, Santiago? Tira o som de vez em quando eu repito essa apresentação. Santiago. Liberado, Alex? Posso falar? Liberado. Tá Vamos liberado. lá. Boa noite a todos, Tatal, Tiago, Alex. Bom, a minha experiência com essa história do câncer, né, começou há uns 5 anos atrás, quando eu tinha ainda um restaurante lá no Engenho do Mato, e fui apresentado a uma família que tinha uma menina com câncer. Uma diretora do colégio da região me apresentou a essa família, me pediu que ajudasse, né? E a ajuda, na ocasião, era apenas alguns bens materiais, alguma alimentação, né? Em trabalho para algum dos familiares, né? Então, eu conheci essa família, comecei a ajudá-los, e aí foi o primeiro contato que eu tive com alguém com câncer, né? Quando eu conheci essa menina, ela tinha 5 anos de idade e era totalmente careca, e foi um pouco difícil para mim esse primeiro contato, porque doía, né? Ver uma criança com 5 anos de idade, cheia de vida, mas sabendo que ela tinha uma doença que era muito grave, né?
E aí, ao longo do tempo em que eu fui ajudando a essa menina, ela sempre fazendo o tratamento, tendo bons resultados, eu me acostumei com a questão da imagem, né? Inclusive, eu tenho uma foto que eu tô assim, de cabeça a cabeça com ela carequinha, e eu falei, depois nós vamos fazer uma foto, você com bastante cabelo. E graças a Deus nós tivemos essa oportunidade. O nome dela é Mariana, todos a conhecem aí no Engenho do Mato como Mari, né? Existe uma página da Mari, ela tem o Facebook, né, dela também. Então, a Mari foi um caso de sucesso, onde ela teve a doença, lutou contra a doença e venceu. E aí nós tivemos a oportunidade de fazermos a foto cabeça com cabeça, e ela com bastante cabelo. Hoje ela tem cabelos enormes, ela hoje está com 10 anos, mais ou menos, e foi uma vencedora, né? E aí, posterior a isso, um amigo meu lá de Saquarema, do voo livre, né? Eu faço voo livre, então tinha um amigo lá de Rampa, que sabendo que eu tinha esse contato com a Mariana, que tinha câncer na ocasião, começou a me contar a história dele, a história da filha dele, que na época tinha 4 anos de idade, e ele tinha recursos para cuidar da menina, ela fazia o tratamento, e ele começou a relatar para mim que quando ela voltou para fazer uma revisão após 2 anos de tratamento, ela foi novamente diagnosticada com câncer, e o câncer havia retornado bem mais agressivo do que no primeiro momento. E aí, alguns meses depois, eu soube que esse amigo, né, também havia contraído câncer. E ele, na luta contra o câncer, durou muito pouco tempo. Quando foi em janeiro de 2017, ele veio a óbito, ele faleceu por conta do câncer. E quando ele faleceu, me veio na mente a questão da filha dele, que também tinha câncer, ele estava no meio de um tratamento, e eu procurei a família para saber se eles precisavam de alguma ajuda. E aí, conheci a família, conheci a menina, que até então eu via somente lá no voo livre, mas com a mãe, né, com os parentes dele, mas eu não tinha contato, não tinha amizade pessoal, era apenas uma amizade de rampa. Então, a mãe relatou para mim que talvez ela não fosse muito amigável no primeiro momento, porque ela era tímida, né, 4 anos, uma criança, não me conhecia. E ela já internada no INCA, eu pedi à mãe que me autorizasse a fazer um vídeo com ela. A mãe autorizou, eu fiz esse vídeo, consegui conquistá-la ali naquele momento, tirando fotos, fazendo vídeo, e ela fez um vídeo comigo, e na ocasião eu tinha poucos amigos no Facebook, joguei essa postagem lá, pedindo às pessoas que fossem ao INCA se cadastrarem como doador de medula óssea, e para minha surpresa, esse vídeo viralizou, muitas pessoas assistiram, muitas pessoas começaram a me procurar para se cadastrarem como doadores. E aí, inicialmente, eu colocava 4 pessoas no meu carro e levava ao INCA. Eu ia quase que diariamente ao INCA, levando essas pessoas. Esse volume de pessoas foi aumentando e eu comecei a alugar van, depois aluguei ônibus, que saía todo sábado lá do Engenho do Mato, depois conseguimos também sair com ônibus lá de São Gonçalo. E aí, nesse tempo, o Alex, que já era meu cliente lá no restaurante, no Engenho do Mato, me procurou e falou, olha, eu quero participar dessa campanha, eu quero te ajudar. E, graças a Deus, o Alex veio somar forças comigo, começou a me ajudar levando os funcionários da rede de postos que ele gerencia, começou a levar amigos, disponibilizou ônibus para que nós fôssemos ao INCA, né, fazer essa doação. E ao longo de 6 meses, Alex, que estivemos nessa luta, nós levamos quase 1.000 pessoas ao INCA, né? Foi uma luta árdua, né? Nós tivemos bastante trabalho, mas o prazer de poder estar ajudando foi muito maior do que qualquer trabalho que a gente teve. Então, mas infelizmente, após esses 6 meses de luta, a menina que nós ajudávamos, que chamava-se Ana Neres, para mim eu posso dizer eternamente Ana Neres, porque o meu carinho por ela nunca vai deixar de existir, ela veio a falecer. E no momento que ela faleceu, eu me senti derrotado, né? O primeiro momento a gente se sente derrotado porque travávamos uma luta em prol da Ana Neres, mesmo sabendo que a gente ajudava a outras pessoas, porque todos que iam se cadastrar como doador também
faziam doação de sangue, né? Então a gente sabe que muitas pessoas foram ajudadas. Mas naquele primeiro momento eu me senti derrotado. E quando uma assistente social me deu a notícia e eu falei que eu estava me sentindo derrotado, ela falou: não, não se sinta derrotado. Você trouxe quase 1000 pessoas ao INCA para se cadastrar e você certamente, através dessa campanha, salvou muitas vidas, né? Isso fez a minha mentalidade mudar um pouco em relação a essa ação, né? Eu vi que realmente tinha sido válido todo o nosso sacrifício. Nem sempre as coisas acontecem exatamente de acordo com a nossa vontade. Então, a partir daí, eu não desanimei, eu continuei fazendo essa campanha, procurando pessoas para doarem, né? Divulgando esse trabalho ao máximo, para que as pessoas realmente se predisponham a fazer uma doação. A doação ela é muito simples, mas é muito mística. Todo mundo tem ideias erradas em relação ao que é se cadastrar como doador de medula óssea. Então, eu sempre digo que o grande vilão é a falta de informação. Então, é importante que você se informe do que é na realidade. O Tiago foi um doador, vai estar esclarecendo passo a passo para vocês o que é efetivamente ser um doador de medula óssea, né? Mas você também consegue muitas informações no site do REDOME. O REDOME é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Se você acessar redome.inca.gov.br, você vai ter todas as informações, você vai esclarecer todas as suas dúvidas e você tem regras simples para se tornar um doador. Basta ter entre 18 e 55 anos e estar em bom estado de saúde. Muita gente acha que, de repente, não pode ser um doador porque tem uma doença X ou Y. A maioria das doenças não te impede de ser um doador. Muitas delas não vão te impedir de ser um doador. Então, cadastre-se, entre no site, se informe. Você indo ao INCA se cadastrar como doador, você vai aproveitar, é claro, para fazer uma doação de sangue, mas se não for da sua vontade fazer a doação de sangue, basta que você colha 5 ml do seu sangue, que vai ficar armazenado lá no INCA, vai para um banco de informações, onde vai ficar disponível a nível nacional. Então, sempre que houver alguém precisando de um doador de medula, vai ser pesquisado nesse banco de doadores, que é o REDOME, e se você for compatível, você vai ser convidado a fazer exames, você vai ter toda uma bateria de exames para que você possa realmente estar fazendo essa doação. O transtorno é mínimo, a invasão é mínima, e você vai ter a oportunidade de salvar uma vida. Então, eu acho que mesmo que fosse um procedimento doloroso, valeria muito a pena. Mas o Tiago vai esclarecer para vocês que não é um procedimento doloroso, é algo simples de se fazer, mas que vai te dar um benefício enorme, que é ser um doador, que é salvar uma vida. Então, informe-se, não deixe de coletar informações para que você possa se cadastrar, salvar vidas, né? E muita gente às vezes pensa assim, mas se eu doar uma vez e algum parente meu precisar, problema nenhum, você pode doar outras vezes. A medula ela se recompõe com muita facilidade, né? Em poucos dias ela já se recompõe e você pode ser novamente um doador. Eu estou aqui com os meus 10 minutos encerrando e eu vou dar a oportunidade agora ao Tiago, que vai ser esclarecedor aí nesses assuntos, com certeza. Valeu, Alex. Grande Santiago, muito obrigado, Santiago, pela palavra. Como diz o Santiago, complementando o que ele falou, eu já sou há muitos anos doador, doei sangue há muito tempo, só que eu vim conhecer a questão do cadastramento de medula óssea através do Santiago, há alguns anos atrás, quando nós se envolvemos na campanha da Ana Nedes. Me lembro no passado, eu fui na Guarda Municipal em diversos lugares, restaurantes, dando palestra, explicando sobre a possibilidade de se cadastrar para ser possível doador de medula óssea. E na ocasião, na Guarda Municipal, no meio daqueles montes de guarda, pessoas voluntários ali da Guarda Municipal, desde já o meu carinho imenso por eles. Um deles perguntou, Alex, é sua filha? Eu falei, não, minha filha, eu nem conheço. Quando eu estava fazendo a campanha da Ana Nedes, eu não conhecia ela. Depois eu tive o privilégio de conhecer ela no hospital. Mas, como diz o Santiago, infelizmente ela veio a falecer, conseguiu o doador, mas apareceu o doador, mas ela veio a falecer. Ao acontecer isso, foi um baque muito grande, eu fiquei 15 dias sem falar com ninguém, não sabia o que falar, afinal de contas, foi muitas pessoas dizendo que isso não ia dar em nada, e no final, quando veio a falecer, eu me senti um cara mais arrasado, mais frustrado da face da terra, e não sabia o que responder. Até que um dia Deus falou no meu coração, Deuteronômio 29, que
a Deus, aos homens cabe, as coisas reveladas são para os homens e seus filhos, porém as coisas ocultas pertencem a Deus. Tem coisa que nessa vida nós não vamos entender, mas tudo tem um propósito. E mesmo ela tendo ido embora, que foi uma perca muito grande, já perdi também uma prima, por esses dias eu perdi uma prima chamada Thaís, que toda vez que nós tentava consolar ela que nos consolava, contava piada e alegre, até o último dia da vida dela, foi com muita alegria que ela se foi. E muitas das vezes tem coisa que nós não entendemos, mas eu quero dar um número para vocês, eu queria reforçar o que o Santiago falou. Hoje, o Brasil é o terceiro maior cadastro de medula óssea do mundo, só perde somente para os Estados Unidos e a Alemanha. Porém, passa a ser o primeiro, porque ele, na questão pública, o nosso ato de cadastrar é público, o nosso ato de doar é público. Então, nós, hoje, de forma pública, somos o maior cadastramento de medula óssea do mundo. Se comparar de forma geral, perdemos para os Estados Unidos. Isso tudo graças ao Estado do Rio de Janeiro. Hoje, o maior banco de dados de cadastramento de medula óssea está no Estado do Rio de Janeiro. E o Estado do Rio de Janeiro foi proporcionado, foi impulsionado graças a Niterói. O maior banco de dados do Estado do Rio de Janeiro está em Niterói. Isso quer dizer o quê? Cada uma das pessoas que foram lá se cadastrar para salvar, para tentar salvar a vida de Ana Nelis, tentar salvar a vida de tantas outras pessoas, isso está sendo importante. Em algum momento, eu acredito que Deus vai proporcionar a pessoa certa para encontrar com o seu receptor, o doador, receptor, em algum momento isso vai acontecer, assim como aconteceu com a vida do Tiago. E eu queria dizer que Tiago é uma pessoa de muita honra, de muita importância nessa sociedade. Que além dele ter sido chamado, então é um privilégio, eu estou esperando há muitos anos, me cadastrei, estou esperando ser chamado para doar medula para alguém, para salvar uma vida. Santiago está esperando, diversas pessoas, dessas 1000 pessoas que foram lá se cadastrar para salvar a Ana Nelis, estão esperando esse momento, esse grande dia para salvar, e na vida de Tiago isso já aconteceu. Então é um privilégio e é uma honra, e mais, eu quero dizer que é uma atitude de muito nobre, uma atitude de corajoso, porque ele vai contar isso, ele teve várias pessoas que falou para ele não fazer isso, não faça isso, desista. Mais um pouco você não vai conseguir. E ele foi até o fim. Por isso eu queria receber Tiago aqui com palmas. A palavra, Tiago. Fique à vontade, Tiago. Fica à vontade, Tiago. Primeiro, Thiago. Boa noite, né? Tá dando para me ouvir legal? Tá tranquilo o som? Beleza, pessoal, então é um prazer, né? Uma honra estar falando aqui para vocês sobre transplante de medula óssea. Contar lá do início, né? Eu sempre fui um cara que sempre gostei de doar sangue, eu sempre fui ativo em doação de sangue. Eu conseguia ir no Hemorrio doar sangue de 3 em 3 meses, no máximo 4, que é o limite, né? De 4 vezes ao ano para o homem e 3 para a mulher. Então eu estava sempre lá, aquilo ali me dava uma energia muito boa, né? Eu sempre conseguia chegar no Hemorrio e o simples lanchinho que a gente recebe lá, o atendimento das tias que tiram sangue, aquilo para mim sempre é muito como uma recarregar energia, sabe? Eu recebia um carinho, sentia assim, a pessoa sem me conhecer, ela ficava feliz por eu estar indo ajudar alguém que nem eu nem ela, a gente nós conhecíamos. Então era muito legal. Eu sempre evitei um pouco de frequentar o INCA, porque ali tem 2 portarias, se não me engano, e aí tem uma parte do prédio que você tem muita concentração de criança, e aquilo sempre mexeu muito comigo, o pessoal no tratamento de câncer. E eu sempre evitei um pouco, sempre fui temerário aí no INCA. E aí sempre indo, eu morri. Eu via o anúncio, que era um papel assim, pendurado, falando sobre doação de medula óssea. E aí eu fiquei curioso para pesquisar mais. Eu acho que para mim, para muita gente, até pouco tempo atrás, o mais próximo que a gente ouviu falar sobre doação de medula era o lance da novela, que até aquela cena da Carolina Dickman cortando o cabelo, raspando, e o transplante, o câncer, ele é muito além disso. Ali a novela é bem raso o que acontece. Ali passa a cena mais pesada daquilo
daquilo ali, né, daquele relato, é o cabelo. Mas não é só aquilo, tem muita coisa. O câncer, ele castiga muito a família. E aí eu fui um dia, me cadastrei como doador de medula, já fui doar sangue. Eu falei, eu quero cadastrar como doador de medula também. E fiz lá tudo uma entrevista, um questionário, respondi algumas coisas. Além da bolsa de sangue, foi retirado mais 5 ml para ir para o redome, para ir para o banco. E eu tinha muita certeza de que ali, eu ia viver aquilo. É engraçado falar isso hoje, depois de acontecer, porque parece assim, só tá falando da boa. Não, tinha muita certeza daquilo. É estranho falar sobre isso, que eu falei assim, não, eu tenho certeza que isso vai acontecer. E, se não me engano, por aproximadamente um ano, eu recebi um telegrama. Eu resido aqui em São Gonçalo de Douro, tenho residência fixa aqui. Recebi um telegrama. Eu já não morava aqui, eu morava na Baixada Fluminense, mas eu deixei o endereço aqui. Então fica de alerta o pessoal que doou, ou que pensa em doar, sempre manter o endereço atualizado. Você consegue entrar no site do Redome e fazer a atualização cadastral. Isso é muito importante. Eu estava morando em outro lugar, mas como eu tinha casa aqui, eles tentaram contato por telefone, e-mail, não conseguiram, foi enviado o telegrama. O telegrama chegou. Quando o telegrama chegou, olhei Redome e falei, chegou minha hora. E aí, pedindo para entrar em contato com o ICA, no telefone e tal, informando que tinha encontrado alguém, um possível doador, receptor para a medula. Aquilo ali, o que eu vivi naquele dia, a sensação, né, só supera talvez o nascimento dos meus filhos e quando eu recebi a notícia de que deu tudo certo. Brevemente liguei para o INCA, e aí durou um período de um ano, talvez um ano e alguns meses, todo o processo de eu ter recebido a confirmação para ir lá, me apresentar, e até o transplante. Durante esse período, eu fiz inúmeros exames, o INCA me deu todo o suporte, a equipe médica, não só a equipe médica, a equipe psicológica, assistente social, eles pagavam uma refeição para mim. Você vem para cá, tem que vir para cá tal dia para você retirar tanto de sangue para fazer exame. Tem que vir em jejum. Eu chegava lá em jejum, fazia o exame. Thiago, tá aqui tanto para você almoçar. Eu falei, não precisa não. Eu vou trabalhar aqui do lado, tô com minha marmita aqui. Não, toma aqui, você tem que receber esse dinheiro. Então, assim, o carinho que eles têm, o cuidado que eles têm, aquilo ali é fascinante. Feito todos os exame cardiológico, neurológico, tantas bolsas de sangue, eu tive que tirar uma bolsa de sangue, colher uma minha, para depois da cirurgia eu recebê-la. Exame, hemograma completo, eu fiz umas 3 vezes. Tinha que ir lá, fazer o exame, fazer tudo, tá direitinho. E aí foi quando eu recebi uma ligação. Eu falei assim, Thiago, é para marcar agora, a gente precisa que você venha aqui para assinar os papéis, o termo e tal. E antes, né, eu dei uma pesquisada, o índice talvez de erro, de acontecer alguma coisa é irrisório. E nesse processo, eu via muita. Quando eu vi que estava acontecendo, e eu tive que dar uma satisfação para o meu trabalho, eu falei assim: eu vou ter que me ausentar devido a isso. E aí repercutiu para alguns amigos da empresa. E aí foi quando a gente ouviu assim: pô, mas você vai fazer isso? Você vai doar? Você vai ser pai agora, e se seu filho precisar? Como o Santiago falou, a medula se restitui. Hoje, se eu precisar doar de novo para alguém, eu posso doar tranquilo. Meu filho, eu doei medula dia 13 de março. Meu filho nasceu dia 25 de junho. Então, faltava um pouco mais de 3 meses para o meu filho nascer. Meu filho, Arthur, a amor da minha vida. E aí, eu pensava assim, cara, eu vou ter meu primeiro filho. Eu posso salvar a vida do filho de alguém. Por que eu não vou fazer isso? A chance mínima de acontecer algo errado comigo é a chance que ele tem de ser salvo. Então, no momento eu pensei em desistir. Eu considero até, eu ouço muito isso, uma atitude louvável. Eu acho que é algo muito simples. Assim como eu considero, sei que o Alex considera, o Thiago, são pessoas que já estão engajadas nisso. Foi um prazer muito mais para mim, ele como pessoa, ele me transformou e está ajudando. Então, quando eu recebi, assinei o termo lá,
O médico chegou e toda a equipe veio numa sala conversar comigo, me explicar. Falou, Thiago, a partir do momento que você assinar isso aqui, agora você não vai mais poder desistir. E aí eu pensei assim, eu falei, poxa, mas eu vou desistir? Eu não vou desistir. E aí eles falaram, não, tem gente que desiste. Tem gente que a gente faz todo o processo, quando é para assinar o documento, o termo de responsabilidade, a pessoa desiste. Já teve casos de familiares desistir de doar para uma irmã. Então, assim, uma irmã desistiu de doar para uma outra irmã dela. Então, acontece isso. Então, mais um recado por isso. O pessoal que foi se cadastrar para a Aninha, infelizmente não conseguiu, não deu tempo de salvar a Aninha, mas você não foi se cadastrar só para a Aninha, foi se cadastrar para o Banco Mundial. Então, você pode ajudar, você pode salvar qualquer pessoa nesse planeta. Então, assim, existem crianças, outras crianças que podem precisar. Existe um pai de família que pode precisar da sua medula. E você vai salvar aquela pessoa. Então, eu fiz todo o processo. O transplante em si, a cirurgia foi muito tranquila. Eu faço questão de fazer isso para todo mundo. Eu não tive problema, dor alguma. Cheguei de manhã no médico, né, no INCA. Durante no caminho do INCA, eu encontrei um taxista, que eu faço questão de falar dele. E ele falou, você está indo para onde? Para o INCA. Aí está com essa bolsa aí, mas você faz tratamento, você está muito bem de saúde, está com a cara boa. Aí eu falei assim, não, estou indo fazer algo lá, fazer um processo lá. Mas o que vai fazer? Não, eu vou doar medula. Ele doar medula? Você conhece a pessoa? Eu falei, não, me cadastrei, me chamaram e vou. Aí ele começou a falar e quando a gente chegou no INCA, ele falou, pô, cara, eu não quero te cobrar a corrida, não. Eu quero fazer parte dessa corrente. Eu quero saber que eu te ajudei, eu te trouxe aqui, eu quero fazer parte disso. Me dá esse prazer. Então, tá, mas como? Eu não vou te cobrar a corrida. A corrida foi um presente. Eu te peguei aqui, eu te trouxe aqui, que dê tudo certo. E aí, esse cara, ele fez parte disso. Sabe? Eu gosto muito de falar desse taxista. E chegando lá, fui muito bem atendido, a equipe veio me receber, o médico mediram tudo, peso, tudo isso, anestesista, me prepararam, fui para o centro cirúrgico. O centro cirúrgico é uma anestesiazinha local, aqui nas costas, para poder receber, para ter a função, né, e poder a anestesiar, acho que é a RAC, a anestesia iria parar aqui para baixo, um pouquinho, deixar dormente. É a mesma anestesia que uma grávida vai fazer uma cesariana passa. Então, só aquela anestesia assim, senti uma picadinha, me viraram de lado e tal, Thiago, agora vai uma anestesia que vai deixar sua perna dormente. A perna ficou dormente, foi o único incômodo que eu senti. Senti você só não me conseguir mexer a perna, foi uma sensação um pouco incômoda. A equipe me virou de prona, me deixou de bruços. Falei assim, Thiago, para você ficar tranquilo, eu vou te dar uma anestesia, para você dar uma relaxada, para a gente fazer tudo sem problema algum. Falei, tudo bem, doutor. E aí me deram anestesia, e aí depois eu já acordei já com a foto que foi usada no banner aí para divulgar, uma foto que repercutiu muito em rede social. A foto que eu estou segurando a bolsa com a medula, e aí a doutora falou assim, Thiago, agora a sua medula está indo para Curitiba, agora de avião, você vai doar, essa medula vai chegar lá para uma pessoa, a gente até então não sabia quem era, a gente tinha a ideia de que era uma criança fazendo peso, e aí você vai chegar para ela lá, vai direto de avião. A equipe deu toda atenção para minha mãe, para o meu irmão, eles ficaram lá, né, para poder me acompanhar, né, a minha esposa estava grávida, então não frequentou. Fiquei de um dia para o outro, no INCA, de manhã passaram lá, Thiago, você está ótimo, sua alta está aqui, quiseram pagar um táxi para me levar em casa, não precisa. Saí de lá com meu irmão, peguei um táxi até o Novo Rio, peguei um ônibus, fui para casa, cheguei em casa, já estava fazendo comida, cozinhando, me deram um atestado de 10 dias, com o terceiro dia, falei para minha chefe, eu quero trabalhar, tô tranquilo já, não quero mais ficar de atestado não, então vem trabalhar. E com 2 dias de casa, de descanso, repouso, eu, se não me engano, foi algo tipo quinta, sexta, assim, e aí eu já fui trabalhar normal, não senti nada, talvez um pequeno incômodozinho assim foi a anestesia, mas não senti nada. Depois disso, eu fiz mais 2 revisões no INCA, o INCA fez todo o aparato, me recebeu lá, para ver se estava com problema, falaram que poderia talvez sentir alguma dorzinha de cabeça, não senti nada, então eles fizeram um acompanhamento comigo, e aí, feito tudo isso, tudo ok,
começou minha batalha de saber como que aconteceu, quem recebeu. E aí, depois de 2, 3 anos, eu ligando pro INCA, mandando e-mail, tentando falar com a dor, e aí eu conheci a Lorena, mãe do Gabriel, que recebeu minha medula. O Gabriel é um menino lindo, magrinho, branquinho, igual a mim, e ele foi salvo, a medula pegou. Eles informaram para mim antes, quando informaram, eu estava trabalhando, me ligaram para falar que a medula pegou. Eu larguei o trabalho que eu estava fazendo, liguei para minha mãe chorando, a primeira pessoa que eu liguei, a medula pegou, e foi bem emocionante. E o Gabriel tá aí, tá crescendo. O Gabriel, eu fiquei sabendo pela Lorena na época que eles já estavam, ele reside na Bahia e fazia tratamento em Curitiba. Ele tinha sido liberado de Curitiba para voltar para casa. Os médicos já não acreditavam muito que teria mais o que ser feito em Curitiba. Então, quando ela estava na Bahia, com o Gabriel no dia, já a esperança acabando, ela recebeu a ligação para dizer, ó, chamou a pessoa, vem para Curitiba correndo, vamos fazer esse transplante. O transplante não era 100% compatível, não era nem 80% compatível, se não me engano, e deu tudo certo. O Gabriel está aí bem, livre, lindo e crescendo, se Deus quiser. Tiagão, é muita emoção, é forte demais, é por isso que nós lutamos já há muitos anos, eu, Santiago e tantos outros. Somos apenas uma formiguinha diante de tantas pessoas esperando o nosso dia de ser chamado também para ser um doador. Mais uma vez, meus parabéns. Muita felicidade, muita alegria ver você que resistiu toda a influência negativa, as pessoas que pediram para você não fazer isso, que você corria o risco. Você, afinal de contas, o seu bebê estava para nascer e você falou, olha, ele já vai nascer, mas o Gabriel não. O Gabriel está na minha mão, depende de mim para sobreviver. Então, mais uma vez, meus parabéns. Lembrando o caso aí do Tatal, do irmão dele, e eu acho que é importante que a gente possa pressionar o poder público para que possa aproximar os familiares de quem tem câncer, os familiares da rede hospitalar. Há uma distância muito grande e essa distância precisa ser diminuída. Se não pode ir até... as pessoas têm dificuldade de chegar muitas vezes, essa distância é muito grande e precisamos pressionar para que possa diminuir essa distância. Precisamos apertar o poder público porque essas pessoas precisam ter voz, precisa ser ouvida. Mas eu não posso ficar dependendo somente do governo federal, estadual, municipal. Eu, como cidadão, preciso tomar a minha parte, fazer minha parte, me cadastrar e atualizar meu cadastro para, se um dia assim for a vontade de Deus, eu vou lá e doar e salvar a vida. Não há risco nenhum. Os riscos são muito pequenos diante da possibilidade de você salvar uma vida. E eu gostaria de chamar uma pessoa também que... Eu gostaria de chamar essa pessoa que está aí junto conosco. Não sei se está aí o... eu acho que tem mais uma pessoa aí aparecendo, é isso? Se ela estiver aí, pode aparecer. Pode aparecer. Cadê? Tá aparecendo? Cadê? Pode aparecer. A gente tinha mais uma pessoa aí para aparecer. Eu não sei se ela tá aí. Cadê? Tá aparecendo para você aí? Não? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu celular. Eu vou dar uma... Enquanto eu estou vendo aqui a possibilidade, eu gostaria que o Santiago fizesse estar... Para quem não... Essa é a mãe do Gabriel e Gabriel foi o que foi salvo. Ele está ao vivo aqui para agradecer o doador. Estamos aqui promovendo o encontro do Gabriel, da Lorena e do Tiago. Fica à vontade, vocês que receberam essa medula, vocês que foram salvos. A voz é de vocês, fica à vontade, o momento é de vocês. Aí Tiagão, pode chorar, Tiago. Minha mãe é assim mesmo, não se preocupa não. Calma, calma. Deixa eu falar. Não fale. Meu pai não está te ouvindo.
Tiago, eu queria agradecer muito por salvar minha vida e também a Deus. E eu te amo e que Deus te abençoe e que você fique bem nesse corona. Fica à vontade. A mãe do Gabriel, se quiser falar alguma coisa, eu sei que é difícil falar, né? O Gabi, eu tenho mais a agradecer a ele do que ele a mim. O Gabi, ele me proporcionou passar por essa experiência que marcou minha vida. E a Lorena sabe disso, eu já tive a oportunidade de falar isso com a Lorena. E às vezes a gente consegue falar mais, outras vezes menos. A gente está sempre ali na internet, ali, um postando coisa do outro. Eu tenho carinho, eu sei que ainda vou dar um abraço real neles dois, nos gêmeos também. Quando esse coronavírus passar, vou lá na Bahia fazer uma visita. E o Gabriel, ele me deu oportunidade. Eu lembro que quando estava para acontecer, e aí eu pensava muito assim, eu falei, cara, se eu sair daquele Inca, se eu sair dali, acontecer alguma coisa comigo, a minha missão aqui acabou, eu fiz. E hoje eu sei que eu não tenho só isso de missão, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Mas eu tinha certeza que se dali acontecesse alguma coisa comigo, e aí na época eu tinha só o Arthurzinho, hoje eu tenho mais um, que é a Luísa, se ali acontecesse alguma coisa, eu sei que meu filho seria bem cuidado. Então, assim, eu tinha certeza que se acabando aquilo ali, acontecesse alguma coisa comigo e o Gabriel ficasse bem, a minha missão aqui na Terra ela tinha acabado. Eu cumpri minha missão, eu tinha que fazer o que eu fiz, que era salvar, que era ajudar, ser usado para salvar a vida desse menino. E graças a Deus, eu sei um pouco da história da Lorena, eu sei quanto que a Lorena guerreou, pelejou por esse menino. E hoje, ver eles dois assim, o Gabriel com mais peso do que eu vi na fotinha, ele com a plaquinha da minha medula pegou, ele tá mais fortinho. E eu acho engraçado, eu falo pra todo mundo quanto eu acho a gente parecido, eu e ele. Eu quando era criança, eu era assim mesmo, magrelinho, cabelo assim, clarinho, de óculos. E eu acho quanto que isso acho muito legal. E eu tenho certeza que eu ainda vou dar um abraço neles dois. E muito obrigado, Alex, por proporcionar isso. Ela sabe o carinho que eu tenho por ela. Não tem que agradecer nada, eu sou grata a Deus, você sabe disso, que primeira vez que a gente se viu, eu estava no aeroporto indo para Curitiba com o Gabriel, eu não consegui nem falar, né? E se não fosse você abaixo de Deus, a sua coragem, mesmo com medo, você foi, né? Você foi, você não... A sua missão ainda também ia começar. Você achava que essa era a sua missão, mas você tinha outra missão, né? Assim como você tem hoje na sua vida, seu filhinho. E nenhuma luta é em vão, né? Nenhuma luta é em vão, né? Seja por filho, seja por parente, seja por qualquer outra coisa. Tudo que Deus começa, Deus termina, né? Deus fala pela metade. E ele sabia que você ia entrar naquele centro cirúrgico e você ia sair bem. Você ia sair melhor do que você entrou. Né? Isso é uma lição para a vida toda. Né? Graças a Deus que seus filhos terão uma história maravilhosa sobre você, sobre a família toda, porque isso não é questão de uma pessoa só, isso envolve uma família inteira. Né? Porque tem medo de perder, tem medo de não dar certo, acontecer alguma coisa, né? Mas eles falaram, vai lá, Thiago, vai lá, segue em frente e meu filho tá aqui já estava falecido já. Ele já estava quase morrendo quando você apareceu. E aí tinha 2 doadores compatíveis, você e outro, só que teve que fazer exames minuciosos e você que permaneceu 100%. E eu também acho o Gabriel parecido com você, viu? Você agora é da nossa família também.
Pois é. Muito obrigada, Thiago. Eu não tenho nem palavras, nem palavras. Todos que estão aí vendo, acompanhando, cada um passou por uma luta, passa até hoje, né? Porque a luta não acaba, a luta não acaba, a luta dá continuidade, para nos dar força e ajudar outras pessoas, né? Porque hoje nós temos muitas pessoas precisando desse ato de amor e solidariedade. Né? É um gesto, mas é enorme para quem precisa, né? Então, nós e nunca desistir, né? E até o último momento ali, juntamente com Deus, com a fé, que vai dar tudo certo, assim como deu com Gabriel. E eu só tenho que agradecer e pedir a Deus saúde, Thiago, muitos dias que você passe, vocês todos, na verdade, né? Passem essa fase horrível que nós estamos passando. A gente venha se encontrar, né? Esse Covid é sério, esse Covid mata mesmo, e precisamos ter cuidado, assim como o Gabriel é de risco, né? Eu tenho que ter muito cuidado também, para que ele não venha a ter nada, porque pode ser fatal. Então, vamos continuar com nossa missão, né? Porque Deus só dá, eu cansei de ouvir isso, mas é verdade, Deus só dá aquilo que a gente pode suportar. E só dá as missões a grandes guerreiros, e aqui estamos, né? Eu tenho certeza que o objetivo da live está sendo cumprido, que é motivar pessoas a se cadastrar, mostrar que é possível, vale a pena se cadastrar e que possa ir até o final, assim como o Thiago, né? Eu gostaria, continua aí, não vai embora, continua. Eu queria dar 1 minuto de considerações finais para o jornalista Tatal, que superou o câncer. Ele, qual o conselho que ele tem para dar? Vou dar 1 minuto de considerações finais para Santiago. Pensa o conselho que vocês querem dar para as pessoas. E depois eu vou deixar vocês terminar, tá bom? Então, 1 minuto para Tatal para fazer as considerações finais. O microfone, Tatal, tá me ouvindo, Tatal? Tatal, tá me ouvindo? Se Tatal estiver me ouvindo, tira o microfone aí, libera o microfone e entra aí, Tatal. Ele consegue fazer? Tatal, se você estiver me ouvindo, libera o microfone. Conseguiu liberar o microfone? Tá me ouvindo, Tatal? 1 minuto de considerações finais para você. Veio, conseguiu? Dá um alô aí, Tatal. Tatal. E vamos, 1 minuto de considerações finais para Santiago. Enquanto o Tatal está liberando o microfone dele, vamos o Santiago. Santiago, enquanto o Tatal libera o microfone dele, Santiago, faz as suas considerações, Santiago. Alex, você bagunça com a gente, né? A gente está aqui todo estruturado, bonitinho, né? E de repente você faz a gente chorar ao vivo, não é isso? Você não é mole. Eu estava aqui, né, com o meu filho, né? O Isaías. Deu um probleminha aqui, mas... E pensando, né, nessa questão da doença. Então você imagina, né? Nós adultos, quando temos uma doença, quando temos um problema, além de termos a consciência, né, do que está acontecendo com a gente, muitas vezes nós somos até responsáveis, né, por isso, né? Às vezes são as nossas atitudes que nos levam a algum problema. Mas quando você tem uma criança totalmente inocente, né, totalmente sem responsabilidade sobre o que está acontecendo com a vida dela, imagine o que é para um pai, para uma mãe, saber que depende da ajuda, né, das pessoas e às vezes não recebem essa ajuda, né? Como é doloroso. Eu tenho aqui o meu filho Isaías, que tem hoje 6 meses de idade, saudável, graças a Deus. Eu tenho uma filha com 22 anos, que já me fez vovô. Hoje eu estou com uma netinha de apenas 1 mês, né, também saudável, graças a Deus. Então, é muito gratificante quando nós temos saúde na nossa família, né? Mas é muito doloroso quando nós temos a doença. Então, o que eu digo como pai, né, para essas pessoas que ainda não se cadastraram, né? Quantos pais, quantas mães estão lá no INCA, como eu participei ativamente lá no INCA durante 6 meses, exatamente no setor infantil, vi muitas crianças partirem por não terem conseguido um doador. Então, eu não senti na pele, e peço a Deus que eu nunca sinta,
mas é fácil a gente entender o que é para um pai, para uma mãe, ter o seu filho doente, né? Gabriel, que bom, Gabriel, que você está aí saudável, né? Que você está aí dando esse depoimento. Como nós ficamos felizes de te ver, né? É emocionante sabermos que você conseguiu superar essa doença. Eu imagino a emoção do Tiago. Se eu estou aqui me acabando, imagino o Tiago, né? Então, ter esse privilégio realmente é algo divino, né? Como disse o Alex, nós estamos aqui nessa expectativa de um dia termos esse privilégio de estar salvando uma vida, né? E se Deus quiser, nós teremos essa oportunidade, Alex. Fica aí minhas considerações finais, que você possa se cadastrar como doador. Falando também do problema do tatalo, né? Como ele sempre aconselha, se você é jovem, não fume, não experimente o primeiro cigarro. Eu tenho comércio, tive padaria, e você não vai conseguir nunca numa padaria não encontrar um cigarro, sempre tem para vender. E eu, como proprietário de comércio, eu nunca vendi cigarro na minha loja. Muitos fumantes chegam na minha loja e pedem o fósforo para acender o cigarro. E eu nego. Sabe, eu nego porque eu lamento por cada pessoa que acende um cigarro, seja ele jovem, adulto, né? Eu lamento muito. Então, como eu ficaria feliz de saber que a população reduziu, né, em massa essa questão do fumo, né, que é algo tão grave, que prejudica tanto a saúde, e o pior, né, um dano que as pessoas causam à própria saúde de maneira consciente, porque está lá estampado na embalagem, né, todo o dano que aquilo ali causa. Então, é muito triste, né, vivermos essa situação. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Estou aqui mostrando o meu filho, né, para que as pessoas se sensibilizem e entendam que nós temos filhos saudáveis, mas muitos têm filhos que precisam da ajuda. Então, não se negue a ajudar sempre que for possível. Ajude, seja na questão do câncer, seja em qualquer outra questão, né? Se nós viermos ao mundo e não ajudarmos a ninguém, qual é a nossa valia de verdade, né? Então, é muito válido que a gente sempre ajude ao próximo. Mais uma vez, meu amigo, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, sempre é um prazer estar ao seu lado. É o jornalista, ator, colunista Tatal Tavares, Tatal Alves. Tatal Alves, com as suas Oi, Alex. finais, qual o conselho que você tem para dar, Tatal? Bom, primeiro tem que parabenizar aí o Diego, né? Pô, que maravilha. Entendeu? Eu estou aqui satisfeito de poder participar desse encontro, cara. Estou aqui emocionado de ver que o gesto que ele fez, a resposta fantástica, e esse encontro foi assim, maravilhoso. E o conselho que eu tenho que te dar é esse é o seu conselho: parar de fumar. Porque o cigarro, no início, todo mundo acha que é muito bom. Como eu fui enganado, como a gente é enganado pela mídia, é charmoso, e você fica mais macho, mas é tudo hollywoodiano, e depois você vê a consequência do que acontece com a gente. E no final, a gente fica na situação como? Não tem aonde recorrer. Tem que entrar numa fila e tentar, hoje em dia, para tentar salvar a vida. Tem que ser fila. E se ficar na fila, você sabe como é que é. Hoje o SUS está superlotado, ainda mais com essa pandemia, a coisa está muito pior. Então, o conselho, para de fumar. E uma boa noite. Eu gostei muito de participar. Fica com Deus, Alex. Um abraço no Fernando, um abraço no Diego. Obrigado, jornalista Tatal, muito obrigado. E para quem não ouviu o começo, o contexto, quando o Santiago e o Tatal estão reforçando a questão do cigarro, porque no caso do Tatal, o câncer dele e do irmão dele foi provocado pelo tabagismo, pelo cigarro. Então, diferente do Gabriel, que não sabe nem a causa, a malformação, tenta-se encontrar uma explicação. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: tem pessoas que nem sabem a explicação, já nasce, às vezes, até com câncer. Na minha família é muito comum isso. É da família, da parte até da minha esposa. Porém, quando você provoca isso, é mais triste ainda, como foi o caso dele. Ele falou, ele era um fumante, ele, o irmão dele, teve um câncer e passou um sufoco muito grande na vida. Ainda tem as suas dificuldades ainda do câncer, mas graças a Deus já pode se considerar curado, porque ele passou do período da cura, que depois de 5 anos ele pode dizer que ficou curado, já passou 6 anos, então graças a Deus ele está totalmente curado, mas diferente do Gabriel, que ele precisava de um doador, e esse encontro foi feito. Esse doador chama-se Tiago, e eu vou passar as considerações finais para Tiago,
ou até mesmo o Gabriel, se quiser deixar uma palavra final ou um conselho para quem ainda não se cadastrou. Fica aí as considerações finais para o Thiago e também para a mãe do Gabriel, para a gente encerrar. É só agradecer a oportunidade de estar falando sobre o tema, agradecer a surpresa, a Lore e o Gabi pelo carinho. Aquilo que a gente falou, quem doou, quem se cadastrou, mantenha atualizado lá os dados do Redome, e se em algum momento for chamado, não desista. A gente tem inúmeros casos de acontecerem isso. As pessoas são chamadas, têm a compatibilidade, e aí desistem. Ah, mas eu me cadastrei na campanha do fulano, e é pro ciclano. Não quero. Gente, é uma vida que a gente pode estar salvando, tá ajudando o próximo. E a questão daquela coisa de se colocar no lugar do outro, né? Empatia, que a gente está precisando um pouco disso hoje em dia. Então, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço para vocês. Alex, parabéns pelo trabalho. O Tatá, o Santiago, Lorena, muito obrigado. Um beijo, Gabi. Beijo, fiquem com Deus. Lore, mãe do Gabriel. Principalmente a vocês que estão assistindo, por favor, doem, porque tem pessoas que precisam muito disso. Por favor, ajudem. Se vocês ajudarem, vamos conseguir. Nossa família. Pois é, Alex, é complicado porque muitas pessoas não têm informações concretas em relação à medula óssea, né? Muitas pessoas não têm essa questão de saber como funciona, acha que é um órgão que vai ser tirado de você, acha que você vai ficar aleijado, não é, Tiago? Muitas pessoas já falaram isso, né? Acha que você vai ficar aleijado, acha que aquilo não volta para você, que está tirando alguma coisa de você, que não vai voltar. Apenas a medula óssea ela volta 15 dias para o seu corpo. Você só fica dolorido no lugar, é uma questão simples, né? Na qual você só fica dolorido. E o que é estar dolorido em salvar mais uma vida, não é? Então, a gente precisa se informar mais, precisa interagir mais. Para ser doador de medula óssea, só é necessário 5 ml de sangue, né? E a pessoa pode ir em qualquer hemocentro da sua cidade e chegar lá e dizer que quer se cadastrar. Vai ser apenas 5 ml de sangue que vai ser retirado para a amostra. E aí, você selecionado, abençoado por Deus, você será chamado e fará os testes necessários, como o Tiago falou. Dê continuidade. Dá medo, dá. Mas já pensou naquela família que está perdendo aquela criança, aquela pessoa, que está na fila há anos e não apareceu o doador? Eu acho que esse medo fica bem lá atrás, né? E ajudar é sempre bom, seja ela qual maneira for. Na fome, com água, com uma palavra. E com um gesto desse, gente, é sem palavras. É por isso que, como o Gabriel falou, né? O Tiago já faz parte da nossa família. Tem uma parte de Tiago em Gabriel. Gabriel é mais Tiago do que o próprio genitor. Então, é muito gratificante. Não tem como não ficar chorando. Porque só de ver a pessoa que salvou a vida do seu filho, né? Que foi lá firme e forte, enfrentou todas as mensagens negativas que ele ouviu de muitas pessoas. Tá maluco? Não vai, você vai sentir isso e tal. E Deus, ele orientou para que ele fosse. Então, se cadastre, gente. Se cadastre, que é muito importante. E falando do cigarro, a minha mãe, ela teve um AVC por causa do cigarro. E mesmo assim, ela não parou de fumar, né? E foi muito complicado. Eu tive que ir em todas as vendas aqui e falar: não venda, não venda, não venda para ela. Ela torta
do lado esquerdo e estava com o cigarro do lado direito, assim que saiu do hospital. Né? Então, é muito sério, pessoa que tem um vício de cigarro, que não analisa os fatos, que realmente pode matar. E você tem que estar ali sempre na mesma tecla falando, não faça isso, cigarro mata. Não faça isso. Até colegas meus novos falo isso para eles também. Mas graças a Deus, senhor Jorge, o senhor está aí, sua família está aí. E já venceu, né? Já venceu. Porque só de estar aqui falando conosco, isso já é uma vitória muito grande que Deus proporcionou. Muito obrigada, boa noite a todos vocês. Amei o que você fez, Alex. A gente conseguiu fazer, Tiago, uma surpresinha, e foi emocionante. Em poucos minutos, né? Quem tiver de fora, acha que a gente saiu isso um mês antes. Em 10 minutos conseguimos fazer isso. Antes. Incrível, foi incrível. Mas é porque Deus está no controle, né? Deus proporcionou esse dia, proporcionou esse momento, e Deus proporciona coisas grandiosas para cada um de nós. Então é isso, galera. Vamos se despedir, estamos encerrando essa live. Como eu falei, essa live não é menor do que as demais. Já falamos aqui sobre a farra do dinheiro público, fizemos protestos contra os governadores, prefeito que estava roubando dinheiro da cidade. Fizemos diversas lives que cada uma tem a sua importância. E essa não é menos importante, não é? Porque não adianta eu cobrar o prefeito, o governador, o presidente, e eu, como ser humano, como cidadão, não fazer minha parte, que é me cadastrar para ser um possível doador de medula. De que vale eu protestar, fazer tanto protesto, se eu não consigo fazer a minha parte? Posso continuar fazendo meus protestos, posso continuar protestando contra o prefeito, pedir mais recursos para a saúde, mas eu preciso fazer a minha parte. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Vamos encerrar essa live. Obrigado a Santiago, obrigado ao jornalista Tatal, obrigado a Gabriel e a sua mãe, que é uma pessoa extraordinária, alegre, sorridente, trouxe aqui algo de encantor, todos nós aqui, o Gabriel também, e o Thiago, esse vencedor, esse campeão, que é exemplo para todos nós. Muito obrigado, está encerrado mais uma terça live com o Alex do Posto. Um abraço, fica com Deus. Boa noite.